Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde àqueles que estão aqui nos acompanhando pelo Facebook do Verdade e Luz. Alguns amigos já chegaram aqui antes: Sérgio Vieira, Maria Elisa, Giselda. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado aqui por nos acompanhar. Hoje nós estaremos falando sobre um espírito com uma missão que vem trabalhando para Cristo já há muitos séculos. Nós vamos falar de Eurípides Barçanufo. O Adilson também já chegando, nos dando boa tarde, Geraldinho, Gisele. Muito bom. E por que nós escolhemos esse tema e trouxemos esses dois grandes amigos para a nossa conversa de hoje? Porque o Fábio tem aí um canal no YouTube. Fábio, se apresenta o seu canal, por favor, e a Adriana também, né, ajudando nos estudos e uma boa trabalhadora e uma grande amiga. Vamos lá. Boa tarde a todos os internautas aí, o pessoal que está já ligado na live. Eu sou o Fábio, eu trabalho na Casa dos Espíritas há uns três anos, mais ou menos. Mas eu sou espírita de berço. Vim de Jundiaí para cá, fiquei um tempo afastado da doutrina. E acabei me reencontrando ali na Casa dos Espíritas e estamos ali trabalhando. Trabalho ali com o pessoal na evangelização infantil, no ESD, no Grupo Leon Denis. A gente trabalha mais ali na parte de estudos. E como o Edson comentou, eu tenho um canal no YouTube. Eu criei, né? Por conta dessa pandemia, a gente acaba meio que sobrando tempo, como se fala, né? Mas para a gente o tempo ele é muito importante. Então eu fui atrás de tentar distribuir informação, passar conhecimentos e aprender aí com todo mundo. E acabei criando esse canal no YouTube, onde eu faço uma coisa que eu gosto bastante, que é trazer histórias, biografias de vultos do espiritismo. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu estou fazendo curso de história, então está um pouco na veia, está um pouco no sangue, né, a questão da história, e biografia tem tudo a ver com história. Eu gosto muito de trazer essas personalidades, porque a gente aprende muito com a história desses vultos. E o canal chama Espiritismo em Ação. Obrigado, Edson, de abrir o espaço aí para divulgação. E lá vocês vão encontrar várias biografias. Na verdade, eu nem chamo de biografia, eu chamo de traços biográficos, porque biografia é algo mais profundo. Eu trago alguns fatos para pontuar a vida dessas personalidades. E o canal está ali no YouTube para aqueles que quiserem acessar e conhecer um pouquinho mais. Muito bom. Eu assisti a vários desses traços biográficos, são muito bem feitos. E aí a gente vai aprendendo, né, Fábio? Inclusive técnicas de apresentação. Você tá se melhorando aí a cada dia. Vale muito a pena, viu, gente? Vale a pena, entra lá no YouTube e assiste. E a Adriana? Boa tarde a todos. Edson, agradeço por você ter feito esse convite para nós. É uma alegria estarmos aqui juntos participando. Também sou trabalhadora na Casa dos Espíritas. Atuo na evangelização, faço parte do Conselho de Doutrina, a parte dos estudos, enfim, um pouquinho de cada coisa a gente vai fazendo. E essa pandemia, como o Fábio falou, é uma oportunidade que nós tivemos de reaprender a trabalhar dentro do movimento espírita de uma forma diferente, que até então não estávamos tão habituados. Então, fazemos evangelização online, fazemos estudo online, as lives, né, esse bate-papo super gostoso que eu acompanho, às vezes nem sempre no momento, mas depois eu assisto, porque a gente, às vezes, acaba juntando o horário com a evangelização, mas tem sido um aprendizado muito bom e eu acho que a gente só tem a crescer com isso, né? Muito bem. Então, nós vamos começar com uma oração, nos conectando com a espiritualidade superior. Eu convido a todos os que estão em casa nos assistindo
para que se conectem. Vamos todos juntos nos conectarmos na mesma sintonia de amor, de paz, de equilíbrio, buscando no alto a inspiração, a conexão, para que a conversa que aqui tenhamos hoje possa frutificar, possa nos induzir a novos estudos e principalmente às nossas transformações, para que esse exemplo que traremos aqui da vida do Eurípides, ou das vidas desse espírito que conhecemos nessa última encarnação como Eurípides Barçanufo, nos inspire a sermos pessoas melhores. Que assim seja. Muito bom. Fábio, acho que a gente pode começar do começo. Você que é o historiador, né? Nosso Oceano Vieira aqui de Rio Claro. O Oceano é um grande historiador do espiritismo, né? Trouxe muito material, muito rico. Sim. E o Fábio está trazendo também material bastante rico. Fábio, nas suas buscas aí, quando você foi trabalhar na pesquisa para poder colocar no seu site os traços biográficos, né? Você começou os traços por onde? Foi pelo nascimento dele? Que ano que ele nasceu? Foi em Sacramento mesmo que ele nasceu? Pelo menos foi lá que ele viveu, não é? Conta um pouco para a gente aí, por favor. Sim. Vamos lá, Edson. Nessa encarnação, né, Eurípides nasceu na cidade de Sacramento, no dia 1º de maio de 1880. Sacramento é uma cidadezinha muito pequena, na verdade, assim, bem do interior, e é uma cidade que é muito aconchegante. Inclusive, eu tive a oportunidade de já estar lá em Sacramento por 2 vezes, fazendo visitas. É um roteiro turístico que tem lá, um roteiro turístico espírita, bem interessante. Eu recomendo àqueles que quiserem, é bem interessante de ir lá. Ele nasceu em 1880, no dia 1º de maio, e ele desencarnou em 1º de novembro, ou seja, 38 anos apenas, né? Eurípides, desde cedo, ele se manifestou muito, uma criança muito inteligente, tinha um senso de responsabilidade apurado. Quando era moço, né, ele estudava muito, ele teve alguns problemas no sentido teve algum tempo da infância dele ali, em que o pai dele teve uma oportunidade de trabalho. A família era muito grande, Eurípides era o 3º filho de 15 filhos. E o pai dele, logo ali no começo, quando eles tinham ainda 7 filhos, o pai dele teve uma oportunidade na casa comercial onde ele trabalhava, de trabalhar num posto ferroviário, né, que chama Ferrovia do Cipó, que fica 14, 15 quilômetros da cidade de Sacramento. E ali não tinha escola. E Eurípides estava exatamente na fase da escola, na fase ali da alfabetização, né? Da primeira alfabetização. E ali ele teve uma certa lacuna na educação dele. O que aconteceu? Nessa época, por 2 a 3 anos, eles ficaram ali, e o pai dele acabou assumindo a educação dos filhos, os filhos mais velhos que estavam em fase escolar. Mas, né, uma fase ali que foi um pouco mais complicada. Mas Eurípides... Oi? Não, completa que eu vou depois. Mas Eurípides, ele sempre estava envolvido com os livros, né? Ele ajudava o pai ali na casa comercial, ficando no balcão, né? Atendendo as pessoas, sempre que o trem chegava e tal. Mas ele estava sempre envolvido com os livros. Não foi a única vez, né? É um espírito sedento de conhecimento, já tinha trazido muito conhecimento das outras vidas, e não foi o único revés que ele teve com relação à educação, né? Ele também queria ter feito medicina, que era o sonho da vida dele, por conta da mãezinha, ele acabou tendo que optar pelo amor, pelo cuidar da mãe, em vez de buscar o sonho de ser médico, né?
Acabou sendo o médico das almas. Eu ia chegar nesse ponto, Edson. Assim, logo depois que eles voltam, né, desses 3 anos eles voltam, o Eurípides ele vai ser matriculado no Colégio Miranda. O Colégio Miranda, ele era veio, né, do nome de um professor que estudou no famoso, na verdade, o famoso Colégio Caraça, que era referência em estudos na época, né, em todo o estado de Minas Gerais e até fora do estado de Minas Gerais. Então, esse senhor Miranda, que era um professor, ele estudou nesse colégio e ele levou o método de ensino desse Colégio Caraça para Sacramento. E o Eurípides teve a oportunidade de ser matriculado no Colégio Miranda. O pai dele, logo que eles voltaram lá da estação do Cipó, o pai dele o matricula no Colégio Miranda. E ali foi a base do estudo, foi toda a base onde ele conseguiu realmente capturar, como você disse, né, nessa encarnação. Porque Eurípides era um espírito já muito antigo, digamos assim. Digamos que Eurípides é um irmão mais velho nosso. Ele, com certeza, é um espírito que veio muito antes de nós, pelos relatos que nós podemos até citar mais para frente aqui, de outras encarnações que ele teve, né? Então, assim, ele já trazia um conhecimento, uma bagagem muito grande. E ali no Colégio Miranda, ele teve a oportunidade de despertar muitas dessas capacidades. E terminando, né, esse estudo, o professor Miranda chama o pai dele e fala para ele assim, olha, eu não tenho mais nada para ensinar para o seu filho. Tudo que o colégio tinha para passar, a gente já passou para ele. Tente dar vazão ao que ele quer, ao anseio dele. E desde criança, o Eurípides ele tinha o sonho de ser médico. Muito por conta da doença da Dona Meca, que era a mãe dele. A mãe dele tinha vários acessos, né? Tinha desmaios constantes. E o Eurípides era um filho muito amoroso. Então, ele muito por conta disso, ele queria curar a mãe dele de qualquer forma. E uma forma que ele enxergava de fazer isso seria ser médico, né? Então, ele queria ser médico. E assim foi, então. Terminando o colégio, o pai dele pega ele e vão para o Rio de Janeiro para tentar matriculá-lo na Faculdade de Medicina do Rio, né? Que na época, se a gente citar, a época era o Império, né? Então, Rio de Janeiro era a capital do Império do Brasil. Então, era referência, né? Aquela faculdade foi trazida pelo imperador de português, né? Pelo príncipe regente, no caso. Foi trazido para... Era uma referência em estudo de medicina, na verdade, podemos dizer aqui em toda a América, né? E o pai dele segue com ele para lá, para o Rio, e ficam lá uns 20 dias, fazendo os preparativos e tal, conseguem até um local onde ele vai ficar lá, e no retorno, né, na preparação do enxoval, né, que eles falam, um enxoval assim, do Eurípides e tal, a mãe dele tem um grave acesso. Ela desmaia e fica algum tempo fora de si, e o Eurípides desiste de ir para a faculdade por conta desse acesso que a mãe dele teve, porque ele viu que ela iria sofrer demais com a ausência do filho. Apesar de ela saber que era bem dele, tudo, ela não conseguiria ficar distante. Então, é o segundo que você falou aí, o segundo senão, é o segundo porém da educação que ele abandona. Mas interessante que, assim, esse desprendimento que ele traz, né, de deixar esse sonho da faculdade por conta das questões familiares, e ele encontrou um outro meio, que foi através da farmácia homeopática, né, através do trabalho pela homeopatia, que inclusive ele chegou, né, relata-se que ele chegou a fazer contato com Caibar Schutel, trocando figurinhas aí a respeito disso, né? Então, quer dizer, o trabalho dele na cura
tomou um outro viés, mas não deixou de acontecer, né? Isso Sim. é bem interessante. A vida, né, o conduziu para, assim, ele imaginou fazer certas coisas que não foi possível, porque a vida o conduziu de forma diversa, mas a missão dele de trazer, de curar as pessoas, curar as doenças físicas, mas principalmente levar o evangelho, ele fez com muita maestria, né? Ele não era, né? Ele não havia nascido num lar espírita. A transformação dele se deu num momento ali bastante importante. Foi um fato bastante interessante, né? Que chamou bastante atenção. A Adriana, você consegue nos trazer esse pedaço aí, Adriana? Se o Fábio quiser comentar alguma coisa, mas é interessante porque ele era muito ativo, ele era de família católica, muito ativo na Igreja Católica, ele, inclusive, foi um dos que fundou a instituição lá de São Vicente de Paulo, então ele atuava nesse trabalho, e quando o tio dele, o irmão da mãe dele, que é Mariano, né, que é chamado de tio senhor, ele ia visitá-los, que ficava hospedado lá, ele sempre tentava demover o tio da ideia dessa questão do espiritismo, porque ele sabia que o tio estudava. Então, ele sempre ficava, larga disso que é coisa do demônio, e ficava tentando convencer o tio. E o tio, num determinado momento, chegou e falou assim, eu não tenho condições, por ser uma pessoa assim, muito simples, né, pouco estudado, de te convencer de que não é isso que você pensa. E ele deu um livro de presente para Eurípides, que foi o livro de Leon Denis, Depois da Morte. E aí, Eurípides leu esse livro numa noite, uma sentada só, e começou a mudar as questões da visão dele. Mas antes disso, tem uma outra coisa interessante, que ele ainda frequentando a Igreja Católica, ele ouve, né, ele tem acesso à leitura do Novo Testamento, e ele lê o Sermão do Monte. E ele fica com várias dúvidas a respeito do Sermão do Monte e vai conversar com o padre. E a resposta que o padre dá não é satisfatória, porque o padre fala que esse sermão que está no livro do Novo Testamento é o que já está muito bem explicado. Isso não responde às dúvidas que ele tinha, né? Então, aí nessa sequência que ele lê o Livro dos Espíritos e depois ele acaba indo a visitar o tio na fazenda Santa Maria, se eu não estou enganada, e ele participa de uma reunião mediúnica, ele está nessa reunião de mediúnica e ele em silêncio, porque ele tinha dúvidas, ele ainda não estava convencido, né, disso tudo, apesar de ter lido o livro de Leon Denis, interessado, ele pede em pensamento que se realmente existem os espíritos, se isso tudo é verdade, que que fosse passada uma mensagem sobre a explicação do Sermão do Monte pelo médium Aristides, que ele conhecia, esse médium era um senhor muito simples, que não tinha conhecimento, estudo nenhum, por João Evangelista. E no decorrer da sessão ele recebe a mensagem. E aí ele fica plenamente convencido, né, de tudo que ali se dizia. Eu acho que ali a gente pode considerar que houve a transformação dele, né? Abriu completamente a mente, o coração, e ele se abriu para o espiritismo, que era a missão dele, trazer os conhecimentos do espiritismo para... Nesse momento ele fala, né? Ele vibrava muito forte com a mente, fazendo um pedido para que se existisse mesmo o espiritismo, como dizem, a manifestação espiritual, que ele fosse esclarecido a respeito do Sermão do Monte, né? A respeito das bem-aventuranças, né? Ele queria saber muito das bem-aventuranças. E esse Aristides que você menciona, de uma forma muito simples, né? Ele sendo uma pessoa muito simples, ele fala de uma forma angelical, extraordinária, que arrebata o coração de todos naquele ambiente. Vão as lágrimas pela beleza
de como ele menciona esse sermão, né? E aí ele acaba se convencendo como que realmente houve ali alguma manifestação, né? E depois, no final, inclusive, da explanação, ele diz, né? Paz, João, o evangelista, ou seja, ele assina embaixo aquela psicofonia, né? Então aí que não deixa dúvida nenhuma. E ele tinha 24 anos nessa época, não é, Fábio? Sim, ele era bem novo, 24 anos nessa época, exatamente. E o fato, é um fato assim, quando a gente lê, a gente realmente se emociona, porque a Corina Novellino, que é uma das biógrafas dele, né, que escreveu o Eurípides, o Homem e a Missão, ela fala que o fato em si não foi o que surpreendeu ele. O que surpreendeu, o que arrebatou ele foi o teor da mensagem que veio. Porque ele pedia uma explicação sobre as bem-aventuranças e mentalmente ele pediu, né? É algo que ele queria entender o que o padre não tinha explicado para ele. E o João Evangelista veio e trouxe de uma forma tão clara, tão né, lindamente, que aquilo lá, casado, claro, com o fato de ser por um médium simples e tal, foi o que arrebatou ele, né? O teor da mensagem mesmo. E é muito bonito, é muito emocionante quando a gente lê esse trecho da biografia dele. E é interessante, né? Acho que a gente tem que refletir aqui. Fala assim, poxa, mas então ele foi um privilegiado, né? Por que aparece o próprio João Evangelista para ele, não aparece para nós, né? A gente pede bastante, não vem. Provavelmente, né? Provavelmente não. Esse espírito ele já havia convivido com toda essa espiritualidade superior, ele tinha participado de grandes feitos no passado, que a gente traz daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho mais dessa vida ainda dele, mas para depois a gente trazer o porquê que ele teve já toda essa bagagem, né? Mas nesse livro O Homem e a Missão, né, da Corina Novellino, logo depois desse momento que ela menciona desse arrebatamento dele, ela fala que o próprio Vicente, porque é interessante, né? Ele trabalhava lá na Igreja Católica, na congregação Vicente Paulo, lá numa divisão chamada São Vicente de Paulo. Que ele havia ajudado a fundar, ele havia fundado. Com 20 anos de idade, ou coisa parecida, né? Muito jovem, um grande trabalhador. Então, a igreja, inclusive, ficou lutando bastante para não perder aquele coração tão fervoroso e trabalhador na doutrina, né? Inclusive, Edson, conta-se que até o bispo de Campinas, que é uma outra região, foi para lá, se deslocou para lá para tentar convencê-lo a não sair da igreja. E aí o São Vicente Paulo vem numa manifestação mediúnica, dizendo para que ele continue com o trabalho, para que ele deixe a igreja, que ele vai ter desafios muito maiores, e naquele momento ele diz, olha, e eu sou o seu anjo guardião, eu estou desde o começo, nessa sua encarnação, do seu lado, né? Ele era o grande mentor aí do Eurípides. Isso mesmo. Ele, Vicente de Paula, na verdade, ele é o espírito protetor do Eurípides desde há muito, né? Não era só nessa encarnação. E ele fala assim, deixe a congregação que leva o meu nome, porque naquele meio já não se pratica mais o verdadeiro evangelho. E vá, né? Você vai abrir uma outra... Eu venho te propor um trabalho realmente sobre a égide de Jesus, onde eu vou ser o coordenador espiritual e você o coordenador físico, né, no plano material. E aí ele volta, isso é a segunda visita que ele faz na Fazenda Santa Maria, né? É na segunda vez que ele vai para lá, que o Vicente... Na verdade, assim, o que aconteceu um pouquinho antes, o Bezerra de Menezes se comunica, traz uma mensagem, né, para ele também, e aí encerra com o Vicente de Paulo. E quando encerra-se essa reunião,
ele volta, e aí o Vicente de Paulo ainda diz para ele: você vai encontrar muitos problemas, as pessoas vão virar as costas para você, a cidade inteira vai virar as costas para você, inclusive a sua família. Você vai encontrar muitos problemas. E tudo que o Vicente de Paulo falou realmente aconteceu. Ele volta, sai, né? Ele se desliga da igreja, e aí é um pandemônio, porque toda a cidade fica em polvorosa, porque um dos seus maiores divulgadores ali estava deixando a igreja. Ele fica um tempo meio que em aguardo, né, esperando. E nesse tempo, ele consegue ir arrebatando membros da sua família, os seus irmãos, a sua própria mãe, e um tempinho depois ele funda, né, o Centro Espírita Esperança e Caridade, né? A Fundação o Centro Espírita Esperança e Caridade, num imóvel que o pai dele aluga para ele, né? Consegue disponibiliza para ele, né? Mas isso ele já trazia os irmãos, a mãe, parte da família, ele já tinha conseguido arrebanhar com os conhecimentos da doutrina espírita. Então, assim, agora, é muito rápido, né? Uhum. E, sim, começou muito cedo, né? A obra dele, ele começa desde muito cedo, trabalhando na religião católica, já sendo um fervoroso trabalhador, tendo essa vontade de trabalhar com a cura. Aí ele monta vamos lá, Adriana, ele monta a farmácia, né, a homeopatia, que, aliás, os primeiros espíritas aqui no Brasil, muitos deles trabalhavam com homeopatia, né? Era uma prática muito natural aí dos espíritos. A farmácia de homeopatia, naquela época, os farmacêuticos funcionavam um pouco como médicos, né? Porque não se tinha o acesso à medicina como é hoje em dia. As práticas eram completamente outras, especialmente para a população mais pobre, que era o foco tanto dele quanto de Caibar, né? O atendimento àqueles que necessitavam. E Bezerra, quando se comunica nesse comentário que o Fábio faz, né, ele fala para ele trabalhar, seguir esse trabalho sob a orientação de Bezerra. Então, Bezerra era o mentor desse trabalho dentro da farmácia de homeopatia, desse trabalho de cura, e nesse período aí que ele sofreu muito, ele, na época, antes, ele estava no Liceu Sacramentano e dirigia o liceu, então vários professores abandonavam, ele ficou dando aula sozinho de todas as matérias, os alunos foram saindo. A partir do momento que ele passou a falar sobre evangelho, sobre doutrina espírita, aí que a coisa desandou de vez, e que foi um segundo passo aí, que foi um período que ele se recolheu, e onde veio a se desenvolver todas as faculdades mediúnicas dele, e na época que ele começou o trabalho no Centro Espírita, né, na fundação do Centro Espírita, e que daí vem a orientação dele fundar o Colégio Allan Kardec, né, seguindo as práticas aí dentro da orientação de educação e de doutrina também. Uma educação integral, né, onde troca-se a palmatória por uma conversa, por um diálogo, onde o mestre é também o aprendiz e se coloca numa posição de colaboração mútua e assim por diante, trazendo um pouco de Pestalozzi, né? Sim. E aí é interessante, a gente vai fazer alguns elos. Eu queria ter falado isso antes, logo no começo, e acabei esquecendo, que tem muita gente... Bom, primeiro nós não estamos falando apenas para os espíritas, estamos falando para uma grande diversidade de pessoas aqui. E mesmo entre os espíritas, né, o Chico é muito mais conhecido. E o Chico tudo bem, é o concurso, mas esse espírito, esse médium, ele é extraordinário. Ele veio um pouco antes, então, talvez por isso muitos ainda o desconheçam todo o trabalho dele, mas ele tinha mediunidades extraordinárias, a vida dele se pautou por
ações extraordinárias, e é fácil a gente entender que, se ele tinha um São Vicente de Paulo como seu mentor familiar, digamos assim, o pessoal, né, o personal mentor, e um Bezerra de Menezes para auxiliá-lo na farmácia, imagina o grau já de purificação, de iluminação que não tinha esse espírito, né? E quando só para completar, Fabioso, quando você me disse que o Vicente Paulo falou para ele, eu vou ser eu vou ser o mentor espiritual desse trabalho, eu vou ser o material, eu fiz o paralelo com a Joana e o Divaldo, né? Que a Mansão do Caminho aconteceu a mesma coisa. Então, a Joana idealiza para o Divaldo aquele trabalho lindo que foi feito, e ele foi os braços para que aquilo se produzisse. Você falou dos espíritos, né, que o estavam assessorando, você citou Vicente de Paulo, Bezerra de Menezes. O fato de quando, é um fato muito interessante, de quando toda a sociedade sacramentana se vira as costas para ele, os pais começam a tirar os filhos do liceu sacramentano, os donos, né, do imóvel pedem o imóvel e tal, e ele senta e chora. Nada mais do que Maria Santíssima, a mãe de Jesus, vem e se comunica através dele. Ele achou, quando ele percebeu a elevação do espírito que estava se aproximando, ele achou que era uma mistificação, que era algo... Ele achou que ele não queria, mas a força daquele espírito, né? A autoridade moral daquele espírito foi tão grande que ele começou a psicografar de maneira mecânica, e saiu a mensagem. E aí ela diz, feche o liceu, né, tire a placa, ela falou, não feche, tire a placa do liceu sacramentano, inaugure uma outra escola, né, um outro tipo de colégio, institua um curso de astronomia, e às quartas-feiras faça o evangelho do meu filho, ela fala, que eu vou te dar a bênção nesse novo colégio, e coloque o nome de Colégio Allan Kardec. Então, assim, né, simplesmente Maria, né, então mais um espírito que veio ali auxiliá-lo, né. Nós estamos falando nisso, eu estou aqui todo arrepiado já, imaginando, né, assim, e ele conviveu aqui conosco, aqui pertinho, muito próximo de nós, né, nos trazendo todas essas lições. O Paulo, lá da casa, vocês acho que conhecem o Paulo, né? Ele coloca aqui uma citação que está exatamente no livro Através do Tempo, não é? Que ele pôs aqui, olha, Senhor, porque choras pelos descrentes do mundo? Ao passo que Jesus olhou e disse, não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor, choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Nesse livro, o autor espiritual conta que ele foi arrebatado por um espírito superior, foi sendo levado para esferas cada vez mais altas, e quando ele se depara, ele se encontra com o próprio Cristo. E aí ele toma aquele choque, não se acha digno, abaixa a cabeça, porque ele não se acharia digno de olhar o Cristo nos olhos, mas percebendo que... E começa a chorar de emoção, né? Mas ele percebe que Cristo também chora, então ele faz essa pergunta, né? Chora por aquele que descrê? Não, chora por aqueles outros que conhecem o Evangelho e não praticam. Ele volta como ele foi sugado novamente para o corpo físico, acorda e começa a trabalhar sem parar para os pobres, os desvalidos, né? Com esse chamamento. Talvez essa tenha sido a estrada de Damasco dele, né? Não que ele estivesse desviado do caminho, como Saulo estava desviado no começo, mas talvez ele não tivesse ainda com todo o elan necessário para usar o potencial que ele já fazia muito, mas provavelmente ainda pelo potencial que ele tinha, ainda não fazia todo o potencial. Então, com essa estrada de Damasco dele, ele acorda e começa a trabalhar e não para mais, né? E é interessante, nesse processo de cura, né, desse trabalho de cura dentro, não só da farmácia, mas atuando na casa espírita, ele teve a oportunidade ele foi um médium de cura e curou a própria mãe, né, e no atendimento que ele fazia na farmácia,
ele acabou comprando os medicamentos, montou um laboratório na própria farmácia e não tinha, era tudo gratuito. E ele recebia cartas assim do Brasil todo, fazendo solicitações, e cada carta ele respondia sob as orientações de Bezerra ou com receitas, conforme a circunstância, e eram mandados essas cartas para o Brasil todo. Às vezes centenas de remédios manipulados iam para o Brasil todo, né? Então foi um trabalho assim muito, muito bonito, né? Olha, eu me equivoquei no nome do livro, e o Paulo, obrigado, viu, Paulo? A Vida Escreve, do Chico Xavier, por Hilário Silva. Esse é o livro que consta essa história do que ele encontra o Cristo. Obrigado, Paulo. Ô Edson, você me permite fazer um link com essa história? Claro. Nós achamos, né, nossa, Eurípides receber uma visita de Cristo, né, ou ter a oportunidade de estar lado a lado, ou, né, de frente com Cristo. Mas o espírito, ele já era milenar, e assim, a Corina Novellino, que é a biógrafa dele, que foi a biógrafa de Eurípides em vida, após o desencarne, ela vem trazer uma outra mensagem no livro A Grande Espera. A Grande Espera. E ela vai falar que na época de Cristo, na época que Cristo esteve na Terra, o espírito Eurípides, ele foi um romano, né? Ele tinha o nome de Marcos. Ele era filho de um alto mandatário romano chamado Copônio, residente na Judéia. Quando ele tinha 10 anos, o Marcos, o seu pai foi perseguido pelo imperador por defender os escravos que estavam sob a sua tutela. E o Marcos foi obrigado a separar-se da sua família. Olha, só um minutinho, viu? Eu acho que é importante a gente frisar o seguinte, que o pai, ele foi condenado dessa forma por uma atitude que nasceu no Marcos, né? O Marcos, exatamente. Defendeu os escravos. O Marcos ficou muito doente, ele estava entre a vida e a morte, e aí o pai amava aquele menino desesperadamente e falou, peça qualquer coisa, falou, solte os seus escravos. Ele ainda titubeou, mas o menino falou, solte os escravos, aí soltou. E aí ele sofreu toda essa punição romana aí, perseguição, né? E aí o pai tem que fugir, né? Acaba fugindo. Ele tinha mais um irmão, mas o Marcos, que era o mais novo, acabou ficando com as duas escravas, né? As duas servas da família, e foi recebido por um agrupamento de essênios, né? Cujo mentor e ancião era Lisandro, que, na verdade, a Corina Novellino fala que o Lisandro é nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes. Olha, o espírito Bezerra de Menezes, né? E o Lisandro era o ancião desse grupamento essênio. Ali, né, nessa localização, nesse local, o Marcos ele foi educado segundo a cultura dos essênios, eles tinham a missão de encontrar a grande estrela, a qual eles tinham a certeza que já se encontrava entre eles, encarnados. A grande estrela nada mais era do que o Cristo, o próprio Cristo. E dessa forma aconteceu. O próprio Cristo, quando tinha 17 anos, e o Marcos tinha um pouco menos, o Marcos devia ter uns 14 anos, ele vai ao encontro dos essênios, o Cristo, para transferir os ensinamentos da sua doutrina. E o Marcos, depois de alguns anos divulgando, né, ou seja, ele teve um encontro com o Cristo antes desse encontro nessa encarnação. Ele já tinha encontrado o Cristo. E o livro conta de maneira muito arrebatadora, é muito bonito. Leiam esse livro. Ele é muito aconchegante. Ele fala que esse encontro é algo né, a gente fica arrepiado, não tem como. E o Marcos ele se convence, né? Não só o Marcos, mas todos aqueles essênios, e ele passa a divulgar a Boa Nova de maneira fiel. Tanto é que ele acaba, né? Quem defendia o Cristo naquela época acaba sendo condenado. Então ele vai para a fogueira, condenado pelo Sinédrio, né? Tornando-se assim um dos primeiros mártires do cristianismo.
antes mesmo da crucificação de Cristo. Então, ele já tinha toda uma ligação, né, com o cristianismo. Toda uma ligação, e já era um espírito bastante elevado, né, para ter sido conduzido, para chegar lá, mudar toda a vida dele, nascer num lugar, ir lá para os essênios, para depois encontrar Cristo, defendê-lo. Quando menininho, né, ele tinha 10 anos e criou aquela doença no próprio corpo e libertou 200 escravos, né? Imagina um menino de 10 anos salvando 200 vidas, né? Já não era qualquer espírito, isso há 2000 anos. Nós estamos falando do mesmo espírito que depois vem aqui, e é Eurípides, mas no meio do caminho ele tem mais 2 vidas. Então você falou dessa, do Marcos, deixa a Adriana falar aqui de mais uma, lá no ano 200 e pouco, século III. Conta para nós aqui, Adriana, quem foi Eurípides Barçanufo também, e como também morreu por Cristo, né? Então nós temos pelo menos 2 ocasiões que nós conhecemos que ele dá a vida física por Cristo, não é? E interessante que em várias encarnações, né, boa parte das encarnações que a gente tem notícia, essa como Marcos, essa que eu vou comentar, a última como Eurípides, ele sempre morreu muito novo, né? Ele sempre desencarnou com pouca idade. E essa outra encarnação, a gente pode encontrar a história no livro Ave Cristo, do Chico, psicografado pelo Chico, do Espírito Emmanuel, onde Eurípides teria sido, nessa encarnação, o escravo Rufo, que congregava dos ensinamentos do Cristo, né, já isso a final do século II, início acho que do século III, mais ou menos, essa época que ele viveu, e ele defendia os preceitos do Cristo, e nessa época continuava-se a perseguição, né, dos romanos, continuava-se a perseguição aos seguidores do Cristo, e teve um momento nessa passagem dessa vida dele, que ele sempre foi muito, muito, assim, persistente, muito convicto das suas crenças e da divulgação da doutrina, e quando chega, ele é aprisionado tudo com outros escravos, e é feita uma proposta para ele abdicar da crença e se ajoelhar perante os deuses romanos e perante o César, e que ele seria perdoado e poderia ser liberto e poderia continuar vivendo com a família dele. Liberto ali daquela situação, daquela condição de não ser morto. E então colocam ele numa situação que, se ele não fizesse isso, se ele não abrisse mão das crenças dele, da convicção dele na fé de Jesus e nos preceitos do Evangelho, e não se curvasse aos deuses romanos, que ele seria responsável pelo que aconteceria com a esposa e as 2 filhas dele, porque elas iam ser vendidas. E aí ele fica num dilema, porque, puxa vida, por mim eu morro pelo Cristo, mas eu vou ter essa responsabilidade sobre a minha família, né? Então, nesse momento, né, que relata o livro, vem alguém que fazia parte do círculo romano e sussurra ao ouvido dele: fique tranquilo, não abdique das suas convicções, porque eu vou cuidar da sua família. Eu também sou cristão. E aí ele fica tranquilo e ele se deixa, né, ele fala que não vai abrir mão, porque ele era um escravo que, na verdade, era um ponto de referência para todos os outros, né, pelas convicções, pelo trabalho que ele desenvolvia na divulgação do Evangelho. Então, essa passagem também é muito bonita, porque aí ele fica em paz de poder servir a Jesus, sabendo que a família dele ia ficar, né, não seria a responsabilidade dele o que elas viessem a sofrer. Mas eu acho que, se eu não me engano, ele tomou essa decisão mesmo antes. Ele já tinha tomado a decisão, mostrado a fé,
Sim. Aí ele ficou com o coração um pouco perturbado, porque imagina uma menininha de 4 anos vai abraçá-lo e fala, papai, você vem conosco? Ele fala, quer dizer, e sabendo que elas seriam vendidas, sabe lá para quem, né? Foi o que foi ameaçado. Então ele tinha tomado a decisão. E ele já estava indo para ser amarrado ao cavalo, lá para ser arrastado pelo cavalo para morrer dessa forma, né? E nesse momento, aquele que foi comprar as escravas sussurra no ouvido dele e fala, olha, a sua decisão foi boa, tal, mas fica tranquilo que é isso mesmo. Mas assim, é mais importante ainda, porque ele tomou a decisão independente disso. Mostra ainda uma grandeza ainda maior do espírito, né? Então, gente, acho que vocês estão percebendo de quem nós estamos falando, né? O tamanho da fidelidade, da luminiscência desse espírito que veio aqui para Sacramento e deixou ali plantada uma árvore que deu muitos frutos, aliás, né? E continua dando os seus frutos. Aliás, muitas árvores foram plantadas no solo mineiro, né? E dão frutos o tempo todo. Isso é muito bom. E aí nós temos uma terceira vida, né? Uma terceira encarnação desse espírito. Então nós tivemos lá o Marcos, tivemos o Rulfo, e lá em 1741 nasce o Lavater, né? Um suíço, que ele acaba sendo um bispo, um pastor, né, da igreja protestante, né, de uma das denominações protestantes aí. É Zwingliana, a igreja Zwingliana, que é de Ulrich Zwingli. E esse Lavater, esse viveu um pouquinho mais, viu? Ele viveu 60 anos, né? E os outros morreram um pouco mais cedo, esse daí viveu um pouquinho mais. Ele era teólogo, poeta, e, sei lá, quase 80 anos antes do Espiritismo, ele traz verdadeiros tratados do Espiritismo, né? Nas cartas que ele fez lá para uma imperatriz, o que ela era? Você sabe, Adriana, o Fábio? Imperatriz, né? Imperatriz, eu esqueci o primeiro nome, Fyodorovna era o segundo nome. Sim. Esposa de Paulo I, que isso. Foi neto de czar russo famoso, agora fugiu o nome. Mas o esposo dela era Paulo I, na época que eles ainda não eram imperadores, Paulo I era grão-duque, e eles fizeram uma viagem meio escondidos, assim, sem se identificar como da nobreza russa, e acabaram conhecendo Lavater, fizeram amizade e trocaram correspondências, né, a respeito, especialmente dessa questão espiritual, que era uma coisa que eles, né, tinham coisas em comum aí a conversar a respeito disso. Este livro aqui, O Porquê da Vida, do Leon Denis, ele é um livrinho relativamente pequeno, traz as 6 cartas de Lavater para essa Maria Fedorovna. Eu não consigo falar o nome dela, mas o que ele fala, por exemplo, do perispírito, né? Ele fala com um conhecimento de causa assim gigantesco, e ele traz todos os conhecimentos que virão à tona um pouco mais popularizado com Kardec quase 80 anos depois. E aí a gente vai pegando as conexões, né? Olha que interessante. Eu estou tentando tirar aqui, meu computador está meio travando. Pronto. Olha que interessante. Lavater, ele se relacionou com Pestalozzi, eles eram amigos. Conselheiro ele era conselheiro, na verdade, de Pestalozzi. De outra maneira, é conselheiro de Kardec, né? O Kardec era um discípulo de Pestalozzi. Aí, quando ele vem aqui já como Eurípides, ele monta a escola Allan Kardec com muitos dos conceitos do Pestalozzi. Então, é um grupo de amigos, né? De uma falange espiritual, de conexão muito grande, né? Estão todos no mesmo nível. Do mesmo jeito que na codificação de Kardec, né? Imagina São Luís falando para o Kardec lá, ó meu mestre, né? No Obras Póstumas, a gente percebe isso. São Luís chega para o Kardec e fala, mestre, é muito bom estar aqui com você.
Então, é essa mesma turminha. Imagina nós, né? A gente, eu, vocês dois, o Adilson, que faz parte desse nosso clube de amizade tão gostosa, que a gente vai trabalhando junto, a gente vai trabalhando cada vez mais, e daqui a 5.000 anos a gente está fazendo alguma coisa tão bonita quanto eles, mas e a gente está junto, porque a gente está junto há muito tempo, fazendo já alguma coisa, né? Eles começaram muito antes de nós, pelo jeito, né? Muito antes. Então nós já estamos no últimozinho quadrante aqui. O café da tarde é sempre esse gostinho de quero mais. O que você pode nos trazer mais aí, Fábio? Então, nós podemos, né, eu gostaria depois, Edson, de fazer um link aí com o Lavater, acho que seria mais para o finalzinho mesmo, uma prece, na verdade, um poema que ele traz. Mas, mais falando da encarnação última dele, né, como Eurípides, ele era um espírito extremamente compromissado com a educação, com o ensino, né? Tanto é que ele foi o fundador do primeiro colégio, assim, verdadeiramente colégio espírita, que foi o Colégio Allan Kardec. E você já citou, mas toda a metodologia utilizada era pestalozziana. Ele era um colégio livre. E, assim, ele era um professor extremamente comprometido com o aluno. Enquanto ele trazia conhecimentos e passava os conhecimentos, na verdade, ele se entregava na aula. Ele era um aluno junto. Ele estava ali de coração mesmo, fazendo aquilo. E os biógrafos dele, o Rizzini também, que biografou ele, a própria Corina, fala que ele se entregava naquele momento. Então, assim, não tinha como estar perto de Barçanufo e não se envolver com a questão educacional que ele trazia tão bem ali, né? E, assim, existem muitos e muitos exemplos que a gente poderia citar na época do Colégio Allan Kardec, né? E aí, falando da mediunidade dele, exemplos de bicorporeidade, onde ele entrava em transe e os alunos já sabiam desse momento. Ele entrava em transe e ia, por exemplo, fazer um parto de uma senhora que estava, né, ali no momento de parto, e voltava e contava para os alunos. E nesse momento, os alunos, já sabendo, entravam em oração, entravam em vibração. Então, assim, existem muitos exemplos desse que são contados nas biografias. Uma coisa que eu acho que fica muito marcante, né, na vida dele, como Eurípides Barçanufo, nessa última encarnação, é o desencarne dele, né? Assim, é mais fazendo um link para o momento que nós estamos vivendo, né? É verdade. Ele desencarnou no momento de pandemia. Foi na famosa gripe espanhola, né? Que chegou logo após a guerra ali, no ano de 1917, 1918. E ele foi a pessoa que recebeu o primeiro infectado por essa gripe espanhola e chegou a Sacramento. A pessoa se hospedou no hotel e começou a passar mal, e todos já conheciam ele, por tudo isso que foi falado aqui, da farmácia e tal. A cidade já conhecia ele, né? E ele foi acionado. Ele foi para lá e ele foi, assim, a pessoa que atendeu o primeiro infectado ali. Mas ele já havia sido informado desse fato muito antes por Bezerra de Menezes e pelo próprio Vicente de Paulo, que ele iria desencarnar, que ele estava muito próximo do desencarne dele. E nas biografias conta-se que ele já estava avisando as pessoas ao redor dele desse fato, que ele iria realmente desencarnar. Na verdade, ele não era direto, né? Ele falava assim, que iria desencarnar uma pessoa ali na cidade que iria provocar uma enorme comoção, que o féretro, né, que o enterro dessa pessoa iria abarcar toda a cidade, até pessoas de fora viriam. Ele falava isso para as pessoas que trabalhavam ali com ele, né, na farmácia, no colégio, e as pessoas diziam assim, deve ser algum político famoso, mas ninguém imaginava que fosse ele, né? E realmente tudo que ele falou aconteceu alguns meses depois, né? Porque ele vem desencarnar ali em novembro, né? Desculpa.
Perdão, pode continuar. Ele tem contato com a doença ali no começo do ano, né, de 1918, e se estende ali, ele vai desencarnar mais ou menos em novembro. 1º de novembro, né? E você falou, né, da questão, de repente é um político importante. Ele também foi político, né? Ele trouxe várias melhorias, benfeitorias na parte de saneamento, de uma série de coisas para a cidade, visando sempre atender a condição da população mais carente. Então, ele foi, acho que, vereador por, não sei se um mandato ou 2, mas ele não era o foco dele, mas ele assumiu esse compromisso para fazer melhorias para os cidadãos de Sacramento. Olha que interessante, né? Ele morreu com menos de 40 anos, né? Ele viveu menos de 40 anos nessa encarnação, e ele fundou uma farmácia, que trabalhou na farmácia naquele tempo, onde um telegrama demora para chegar. Essa farmácia, ela teve uma divulgação nacional, praticamente, uma atuação nacional, né? Muito antes do Google, da Amazon e assim por diante. Ele fundou 2 colégios, na verdade, né? Ele estava lá no Liceu, depois fundou o Allan Kardec. Foi esse grande missionário. E aí, uma característica de todos os grandes missionários é a humildade. Depois já do seu desencarne, agora em 1959, quando está no finzinho desse livro, esse é o Eurípides, o Homem e a Missão, viu, gente? Tudo que nós estamos falando, uma boa parte do que a gente está falando aqui, para que vocês queiram buscar mais informações, é o livro de Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão. E lá no finzinho, eles estão fazendo lá uma homenagem no centro que ele tinha fundado ali, e aí ele aparece e dá uma mensagem. Eu não vou nem ler a mensagem toda não, mas o finzinho acho que é bastante interessante, mostrando a humildade desse ser. E quanto a mim, que sou nesta casa o último dos últimos, servo a quem tudo tens dado e quem nada te deu ainda, trazido pelos amigos para algo dizer-te, não tenho outro recurso, se não lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante da tua bondade e da tua glória, a fim de pedir-te em pranto, Senhor, que eu veja a tua vontade para que eu saiba servir. Eurípides Barçanufo. Aí, Fábio, eu pediria que você, então, encerrasse com a poesia que você mencionou, e depois a gente fala um tchauzinho aí, porque, infelizmente, nós chegamos no finalzinho do nosso café da tarde. Você está sem som. A conversa deliciosa, muito gostosa. Muito. Falando sobre Lavater, né? Lavater deixou algumas mensagens para Kardec. Kardec, na verdade, assim, né? Podemos entender que Lavater fazia parte ali da equipe do Espírito de Verdade, né? Porque na época da codificação existiam algumas mensagens de Lavater. E no livro Obras Póstumas nós vamos encontrar uma mensagem com esse teor aqui, olha. Somente uma beleza existe e uma única perfeição, Deus. Fora dele, tudo o que adornamos com esses atributos não passa de pálido reflexo do belo único, de um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. É, pois, certo dizermos que não somos mais belos, porém nos aproximamos cada vez mais da beleza real, à medida que nos elevamos à perfeição. Lavater. E aí, a gente consegue fazer o link com Eurípides Barçanufo nessa questão, quando ele vem falar um poema sobre Deus. Essa mensagem vai fazer realmente um link com essa outra mensagem que ele escreveu. Deus, o universo é uma obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios,
a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. É Deus. Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das prancas, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fungência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor do sublime infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Isso aí, nossa. Gente, eu confesso que eu sou o fã número 1 aqui do nosso Café da Tarde, ele é sempre muito gostoso, a gente sempre traz pessoas especiais aqui para falar de coisas especiais, e hoje foi particularmente emocionante. Eu agradeço, Edson, a oportunidade, porque é um encontro muito gostoso, e falar de um espírito como esse, de tanta elevação, toca o nosso coração. Então, eu só posso agradecer pela oportunidade, agradecer a essa doutrina maravilhosa que nos colocou juntos. É isso aí, gente. Muito obrigado. Fala, desculpa, Fábio. Obrigado. Muito obrigado, só isso. Eu que agradeço vocês dois, em primeiro lugar, e a todos aqueles que nos assistiram. Quer dizer, em primeiro lugar, vocês dois, não, vou tirar vocês do trono, tá? Em primeiríssimo lugar, ao nosso Mestre Jesus, eu agradeço por tudo que ele tem feito por nós, e esses seus emissários, dos quais o Eurípides Barçanufo talvez seja um dos maiores expoentes que ele tem nos trazido. Uma boa tarde, uma boa noite a todos nós. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. Obrigada por nos acompanharem.